Olá, alunos do nono ano. Hoje a nossa aula de ciências, nós vamos estar falando sobre camada de valência, regra do octeto, átomo, íon, né? Ver essa diferença entre o átomo e o íon, quando é que um átomo deixa a condição de átomo para passar a ser íon e se transformar num cátion ou num ânion. Então vamos iniciar falando sobre camada de valência. Então a camada de valência, nós vamos estar abordando aqui essas 8 famílias, tá? As famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Essa camada de valência, na distribuição eletrônica, é a última camada de distribuição dos elétrons, né? Então, a família 1, né, ela tem um elétron na sua camada de valência, tá? A família 2, ela tem 2 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada da distribuição. Eu peguei um exemplo de cada elemento, de cada família, tá? Para estar representando essa camada de valência. Então, o Na, que é o sódio, na sua camada de valência tem 1. Então lembramos lá a distribuição do sódio. K é igual a 2, L é igual a 8, M é igual a 1. Né? Então aqui no cantinho, ó, K, 2 elétrons, L, 8, M, 1. Né? Então são 11 elétrons que tem o sódio. No cálcio, 2 elétrons na camada de valência. E assim é para todos os elementos da família 2. Na família 3, 3 elétrons na última camada, camada de valência. Família 14, eu peguei o carbono aqui. Então são 4 elétrons na camada de valência. Família 15, peguei o nitrogênio, representei 5 elétrons da camada de valência. Família 16, peguei o oxigênio, 6 elétrons na sua camada de valência. Família 17, peguei o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência. E na família 18, eu peguei o gás neônio, que tem 8 elétrons na camada de valência. Então, essa camada de valência, ela é importante, tá? Porque para formar substâncias, esses átomos vão perder ou ganhar elétrons, ou mesmo compartilhar, para que eles tenham 8 elétrons na camada de valência. Porque eles tendo de 1 a 7, eles são instáveis, né? A camada de valência é incompleta, tendo de 1 a 7 elétrons. Então, ou eles vão perder elétron da última camada, vão eliminar a última camada. No caso, as 3 primeiras famílias, 1 a 2 a 13, eles vão eliminar a última camada. E a penúltima vai passar a ser a última. Então, eles perdem na família 1, perdem um elétron da última camada, da camada de valência. Na família 2, eles perdem 2 elétrons da última camada, e a penúltima camada, que está completa com 8, passa a ser a última. E na família 13, eles vão perder 3 elétrons, né? E a penúltima camada vai passar a ser a última, né? Ficando completa com 8. A 4 é um caso à parte, né? Que ela vai compartilhar só. Ela não vai entrar na ligação iônica, somente na ligação molecular. Agora, as famílias 15, a 16 e a 17, elas vão ganhar elétrons. Aqui eles vão eliminar, 1, a 2, a 3 vai eliminar a última camada. A 15, a 16 e a 17, eles vão ganhar elétrons e completar essa última camada com 8. Por que eles querem ou eliminar a última camada e ficar com a penúltima com 8, ou completar essa última camada para ficar com 8.
para que ele se torne estável como o gás nobre, tá? O gás nobre tem 8 na última camada e ele é estável. Então isso é chamado regra do octeto. Todo mundo tende a ter 8 elétrons na última camada, ou desfazendo-se né, de elétrons, ou ganhando ou recebendo elétrons, tá? Então isso daí é chamado regra do octeto. Os gases nobres são assim estáveis, eles são encontrados sozinhos na natureza. Os outros elementos eles têm que se associar, né, a outro átomo diferente ou mesmo do outro átomo igual a si próprio para ter essa estabilidade, para se tornar um elemento estável. Então, camada de valência, a última camada, está representado aqui, olha lá, quantos elétrons na camada de valência tem cada elemento de cada família que eu dispus aqui. E regra do octeto é que todo mundo tende a ter 8 na última camada. Agora vamos ver como é que isso vai acontecer para que esse átomo perca a condição de átomo e passe a ser um íon. Eu vou ter que apagar aqui para estar explicando isso ali. Então o átomo é neutro, ele está na neutralidade. Vamos pegar o exemplo da família 1 aqui. Então eu tinha pego o Na, certo? Representei com um elétron, né, da camada de valência. Por quê? Porque ele tem camada K igual a 2, camada L igual a 8, camada M igual a 1. Pois o átomo de sódio ele tem 11 prótons e 11 elétrons, né? Então todo átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Então ele tendo essa mesma quantidade de prótons, que é a carga positiva, e elétrons, que é a carga negativa, mais 11 menos 11 é zero. Então a carga dele ele não tem carga, ele é neutro. Então ele é neutro. Só que esse átomo ele vai se desfazer dessa última camada, como eu disse anteriormente, né? Para que ele tenha estabilidade, se unindo a outro átomo. Então ele perde essa última camada. Então ele fica com a configuração de K igual a 2, L igual a 8. E esse último elétron aqui ele mandou embora, tá? Vai embora, não te quero mais. Então, agora acontece o seguinte, ele continua com os seus 11 prótons, né? Que nunca vai mudar o número de prótons, mas agora ele perdeu um elétron, não tem mais 11 elétrons, ele só tem 2, 8, só tem 10 elétrons, né? 10 elétrons. Então agora ele tem o quê? 11 menos 10. 11 positivo, 10 negativo dá o quê? 1 positivo, né? Então quer dizer que ele eliminando essa última camada, ele ficou com uma carga positiva a mais, né? Porque ele deu um elétron e continuou com os mesmos 11 prótons. Então, esse Na passa a ser representado da seguinte maneira. Essa carga positiva tem que ser representada aqui em cima, né? Então, Na mais 1. E isso ele passa a ser o quê? Ele deixa de ser átomo porque ele perdeu a neutralidade e passa a ser um íon. Como ele é um íon positivo é um cátion. Então ele passa a ser um cátion com uma carga positiva a mais, né? Ou seja, um próton a mais que um elétron, já que ele mandou o elétron da última camada embora. Vamos pegar agora um elemento da família 2, tá? Pode ser
O potássio ou mesmo cálcio, vamos ver aqui quem eu vou pegar. Vamos pegar aqui o cálcio, 20, cálcio. Ca. Então, 2 elétrons, porque ele tem K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8, né? 8 e 8, 16 e 2, 18. E N igual a 2. Então, representamos a camada de valência, que é a camada N com 2 elétrons, tá? Então, se ele é átomo, ele tem 20 prótons e 20 elétrons, né? Mais 20 menos 20, saldo zero. Então, ele é neutro, é um átomo. Quando ele elimina essa última camada, ele vai ficar com a configuração K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 8, a penúltima camada passa a ser a última e ele manda embora os 2 elétrons. Vai embora, não te quero mais. Aí ele continua a ter 20 prótons, mas ele passa a ter agora somente 18 elétrons, né? Mais 20 menos 18, ele passa a ter o quê? Mais 2. E passa a ser também um íon positivo, né? Ca mais 2. Um íon positivo cálcio. Cátion. Cálcio, que é um cátion. Família 13, vai acontecer a mesma coisa. É 3 na última camada, aí ele vai embora e ele vai passar a ter 3 elétrons a menos, né? Ou seja, 3 prótons a mais. Vai ficar com a carga mais 3, por exemplo, no caso o alumínio, tá? Mais 3. Ele tem 13, K2, L8, M3, então ele vai eliminar essa camada M e vai passar agora a ter 3 prótons a mais que elétrons, 3 cargas positivas a mais, Al. Não preciso representar, né? Vai seguir o mesmo patamar que esses dois aqui. A família 4 fica fora agora, por exemplo, não entra, mas nós vamos pegar agora lá os exemplos das famílias 15, 16 a 17 que vão se transformar em ânion. A 1, a 2 e a 3 se transformaram em cátion porque ficaram com mais prótons que elétrons, já que perderam elétrons. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui nessas famílias, tá? 15, 16, 17. Então vamos pegar, vou pegar o flúor, tá? Flúor F. Então esse F, ele tem, eu representei lá, não foi o F, foi o cloro, né? Mas o F é da mesma família, é a mesma coisa, né? Então representamos 7 elétrons, porque ele tem um total de 9. Camada K igual a 2, camada L é igual a 7. Então, aqui a gente representa os 7 elétrons da camada de valência. Então, o que vai acontecer com o flúor, né? Ele tem 9 prótons e 9 elétrons, né? Então, ele tem mais 9 menos 9, ele tem carga zero. Então, o flúor é um átomo. Mas ele quer ter configuração do gás nobre. Então, ele vai ter que receber um elétron e completar essa última camada, a camada de valência, para entrar na regra do octeto, né? Então, ele tem que receber um elétron, tá?
Aí o flúor que tinha, ó, 7, ele recebe um elétron. Vou até representar de maneira diferente, uma bolinha, tá? Agora ele tem 2, 4, 6, 8. Completou, fez o octeto. Então o que acontece agora? Ele tem K igual a 2, L igual a 8, né? Então ele ficou com 8 na última camada e ganhou estabilidade. O que aconteceu aqui? Ele continua com os 9 prótons, mas agora ele tem o quê? Vamos lá. P igual a 9, carga positiva, e elétron, agora não é mais 9, agora ele ganhou mais 1, é 10. Então, no total dá uma carga negativa, né? Então, ele ganhando um elétron, ele se torna um íon negativo chamado ânion. Íon, ânion, F. Aí essa carga negativa é representada aqui em cima, menos 1, né? O íon ânion flúor. Então, ele tem uma carga negativa a mais, essa carga é representada aqui na última camada. Eu vou pegar um outro exemplo também, né? Vamos pegar o nitrogênio, por exemplo. Eu tinha pego lá o nitrogênio, que tem 7 elétrons, né? Então, nós temos o nitrogênio, que tinha K igual a 2, L igual a 5, né? Já que no total ele tem 7 elétrons, 2 na camada K e 5 na camada de valência L. Se ele tem 7 elétrons no total, ele tem P igual a 7 e E igual a menos 7. Né? Então ele tem carga zero, ele é um átomo. Mas ele quer ter configuração do gás nobre. Então o que vai acontecer aqui? Esse átomo ele vai ter que completar 8 elétrons na última camada para ter estabilidade do gás nobre. Então ele vai ter que receber 3 elétrons para ficar com 8 na última camada e ter a estabilidade do gás nobre, né? Então aí ele passa a ter o quê? K igual a 2, L igual a 8 e tem estabilidade nessa camada de valência, né? Então, acontecendo isso, ele continua com P igual a mais 7, que não muda nunca os prótons, mas como ele ganhou 3, ele tem 2 e 8, 10. Dando um saldo aqui de menos 3, né? Ó, 3 elétrons a mais que prótons. Então, esse N, ele vai ser representado assim, N menos 3. E o nitrogênio deixa de ser átomo, perde a neutralidade, né, que era zero, passa a ter carga negativa. Né? Ele perde a neutralidade, passa a ter carga negativa. Ó. De zero ele passa para menos 3. E é representado 3 carga negativa. Tá? Então ele tem que ganhar 3 elétrons para ter a estabilidade e entrar na regra do octeto, completando a sua última camada, camada de valência com 8 elétrons. Para a família 16, aí são 2 elétrons que ele ganha, porque ele tem 6 na camada de valência, aí ele recebe 2, né? E vai ficar com 2 cargas negativas a mais. Então, para a família 16, por exemplo, o oxigênio é O menos 2. E o processo é o mesmo aqui, né? Que aconteceu com os elementos da família 17 e da família 15, tá? Então, explicando um pouquinho para vocês aí, camada de valência, a regra do octeto, né? Átomo e íon, né?
pois agora vamos entrar logo nas ligações químicas, né? Então, para fazer as ligações químicas, a gente tem que entender bem essa camada de valência. Pessoal do 9º ano, um abraço a todos.